Como calcular horas se os dados estiverem em formato de data com horas acima de 24 horas ou abaixo de 24 horas? E também como calcular horas se as informações na base de dados estão em decimal. E a gente vai aprender a fazer isso para que um visual funcione de forma interativa, ou seja, a gente consiga visualizar em porcentagem aí uma diferença, por exemplo, de uma coluna de hora em relação a outra coluna de hora. E a gente vai fazer isso através de medidas para que o nosso dashboard, então, o nosso relatório tenha uma boa performance. Como criaremos esse cálculo? Vamos ver nossa base de dados, o que nós temos aqui. E basicamente, então, nós temos colunas que nós precisamos utilizar nesses cálculos que estão no formato de data e hora. E nós temos uma coluna que já veio da base de dados com uma informação decimal. E essa informação é hora, mas está em decimal. Vamos entender aqui. E a situação é a seguinte. Um brother meu, realmente um brother meu, ele está com a situação que ele precisa avaliar a diferença entre horas de deslocamento de máquinas agrícolas. Nós temos aqui, então, uma coluna referenciando essas máquinas e ele precisa realizar um cálculo para saber a diferença de horas de trabalho em relação a horas de deslocamento. Veja que o deslocamento está em duas colunas. Ó. Tem o início, a data e hora do início do deslocamento e a data e hora do final do deslocamento. Então, a situação aqui nós precisamos realizar uma diminuição de uma coluna pela outra para saber esse resultado. E então continuar os cálculos depois com a outra coluna. Só que nós precisamos fazer a utilização desses resultados nos visuais através de medidas. Então vamos lá, como que a gente vai fazer isso? Para iniciar essa avaliação, nós temos que ir no Power Query. E a situação aqui é uma situação agrícola, mas ela é o mesmo conceito que você vai utilizar para qualquer situação que você venha se deparar que tenha que realizar cálculos a partir de colunas que estejam no formato de data e hora e você precisa pegar as informações em hora, ou se sua coluna está em decimal e você precisa passar para a hora. Então vamos lá, página inicial, vamos em transformar dados e vamos fazer a primeira alteração que nós precisamos. O que nós precisamos aqui é saber a diferença dessa coluna em relação a essa coluna. Ou seja, a data final do deslocamento vai ser sempre maior do que a data inicial, né? É óbvio isso, né? Começou a deslocar agora e parou de deslocar, então, essa máquina está deslocando e ela vai parar o seu deslocamento daqui a pouco. E o que nós precisamos saber é esse time que tem aqui, então. A gente precisa saber esse time, essa diferença de tempo. E isso está nessas duas colunas. O que a gente precisa fazer, então, é diminuir o final do deslocamento, desse caso, para o início do deslocamento. Nós temos aqui o tempo, então. Então, vamos fazer isso. O Power BI já tem, de forma automática, para colunas, um cálculo aqui através do Power Query. E é ele que nós vamos utilizar. Aqui na guia Adicionar Coluna. Então, vamos lá em Adicionar Coluna. E aqui em horas, veja que tem aqui já a opção de hora. O que a gente precisa fazer aqui, subtrair. Então, nós vamos diminuir uma coluna pela outra. E ele já trouxe a informação aqui. Só que veja o seguinte, nós temos um probleminha aqui. E o problema é que nós temos uma situação em que a máquina começou um deslocamento aqui no dia 2. A máquina começou um deslocamento no dia 2 e terminou só no dia 3, e isso proporcionou mais de 24 horas de deslocamento. E veja o que o Power BI fez. Ele colocou lá o número 1. O que é esse 1? É um dia. E aí vem, então, como que ele está fazendo isso? Dia, depois vem horas, depois minutos e depois segundos. E a gente precisa colocar isso aqui tudo em decimal para a gente conseguir realizar esses cálculos. E o Power BI tem também essa opção automática, que é o que a gente vai utilizar. Só que nós vamos fazer isso através do transformar colunas. Por quê? Porque se a gente fizer aqui
através da guia adicionar coluna, nós vamos então criar novamente mais uma coluna aqui. Não é isso que a gente quer alterar dentro dessa própria coluna. Então, estou com a coluna selecionada, vamos em transformar e aqui em transformar vamos lá em duração. Duração. E aqui em duração ele já faz vários cálculos com a inteligência do Power BI. Total anos, total dias, total horas. É o que a gente vai utilizar. A gente quer o total de horas. Quando a gente fazer isso, ele já vai passar essa coluna para decimal. Então, vamos utilizar total de horas. E aí, veja que ele já criou aqui. Ó. Por exemplo, aquele dia que tinha a informação de 1 ponto alguma coisa lá, veja que ele já colocou aqui a informação, 24,05. Então, o que está querendo dizer aqui nesse 24,05? É que nós temos mais de 24 horas, né? E aí, para você já entender, a primeira informação antes da vírgula já está em horas, então. O que a gente precisa calcular é o restante, ok? Legal, vamos então dar sequência aos nossos cálculos. Mas antes disso, vamos apenas renomear essa nossa coluna. Veja que o nome não está muito apresentável. Olha lá, subtração. Vamos renomear aqui. Cliquei 2 vezes e vamos colocar aqui, hora deslocamento. E pronto. Enter. Já estamos com a coluna adequada. Vamos então agora realizar os cálculos através de medidas. Vamos fechar e aplicar para ele carregar então esses dados aqui no Power BI. Ele vai inserir aqui essa coluna que nós criamos através do Power Query e olha lá. Então, o que a gente vai fazer agora é trabalhar com as informações em decimal. Aqui é que está o ponto. Quando você irá, por algum motivo, você precisa fazer cálculos em horas, você precisa ter essas informações sempre em números decimais. E aí é o trabalho normal de cálculos com número decimal. E só ao final, quando quiser colocar, então, no visual, para criar, então, o dashboard, você volta isso para horas. E aí aqui tem os macetes de horas, que é o que a gente vai ver aqui também, como que você pode utilizar para ter horas, minutos e segundos depois, para realizar essa transformação, né, depois que está em decimal. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer? Nós vamos agora calcular em porcentagem a diferença entre essas duas colunas aqui. Nós vamos fazer isso através de uma medida. Então, ó, primeira coisa, vamos criar então uma medida para ter a soma dessas horas. Vamos lá, nova medida, cliquei com direito em cima da tabela produção, nova medida, e vamos somar as horas trabalhadas. Nós queremos passar essas horas trabalhadas que estão em uma coluna para uma medida. Então, olha lá, vamos colocar aqui, hora trabalhada decimal, porque essas horas aqui ainda estão em decimal. Então, legal. O que a gente vai realizar aqui é utilizar a DAX Sum. A DAX Sum vai fazer, então, uma soma. Nós queremos somar, e aí a DAX Sum só tem uma coluna, só tem um argumento, aliás. E o argumento dessa DAX é column name. Qual que é o column name? Qual que é a column name? É o nome da coluna que nós queremos utilizar nessa soma, que é a hora trabalhada. Então, olha lá, sum, selecionei a sum, e vamos aqui digitar, então, para facilitar, hora trabalhada. Está aqui, selecionei ela, vou dar um tab para utilizar ela, fechei parênteses e já temos, então, a coluna com as horas trabalhadas decimal. E a medida, aliás, com horas decimal. E normal, né? Se você não tem muito, não está muito acostumado com Power BI por algum motivo, medida não aparece aqui na tabela. Nós temos que criar um visual. Então vamos lá em visual, na guia relatório, vamos criar uma matriz para a gente ver essa informação acontecendo por implemento. Veja que nós temos 3 máquinas e a gente vai pegar, então, essa coluna de implemento, vamos colocar na linha da nossa matriz, cliquei na linha da matriz, vou aumentar ela aqui e vamos colocar aqui em linhas o implemento. Arrastei, cliquei, arrastei, soltei, tá lá as máquinas. Vamos aumentar aqui esse tamanho para facilitar a visualização. Vamos colocar aqui um tamanho 16 para ficar claro. Então, olha lá, temos aqui máquina. Vamos colocar aqui a nossa medida.
Está lá a medida com a informação. Vamos confirmar se essa medida está com a mesma informação da coluna que nós tínhamos lá, que é a origem da base de dados? Vamos fazer isso. O que a gente precisa fazer, então, é colocar a coluna de horas de trabalho aqui no nosso visual. E vamos colocar ela na primeira posição para ela aparecer aqui. Ó. Então, isso aqui é a coluna e aqui a medida. Legal. O que nós temos que fazer agora, então, é dividir essa informação para realizar, de fato, o cálculo da porcentagem. Então, olha lá, vamos criar uma nova medida para fazer esse cálculo. A gente precisa realizar aqui uma divisão, né? É algo um pouco matemático, né? Mais matemático do que propriamente alguma técnica de Power BI. O que nós vamos colocar aqui de nomenclatura para ficar claro, então? Percentile, né? Vamos só colocar o símbolo do percentile. Percentile trabalho versus deslocamento. Legal. Vamos fazer isso através de variáveis. As variáveis vão dar uma performance maior porque a gente pode utilizar mais de uma DAX dentro de uma só medida. Então, olha lá, vamos declarar aqui a primeira variável, vamos fazer isso passo a passo para você entender. Então, ó, var, vou descrever aqui var, dê um espaço, o que a gente precisa agora é colocar um nome nessa variável. E a primeira variável que a gente vai fazer é para avaliar a própria medida do trabalho da hora trabalhada decimal. Então, olha lá, hora decimal. Só colocar assim para a gente entender, que é hora que é da medida trabalhado e que está em decimal, ou seja, não está ainda no formato de hora. Legal, então vamos aqui apenas puxar a medida com a informação que nós já temos. Então, olha lá, hora, a medida hora trabalhada, ela vai estar aqui ao final, selecionei ela e pronto. Se a gente quer ver o resultado de uma variável, a gente precisa utilizar aqui um return. Então, olha lá, return, tá lá o bonitão. E que resultado que a gente quer, então, aqui é a informação dessa variável. A gente quer ver o resultado dessa variável que a gente criou agora já acontecendo aqui, para a gente ver se isso aqui está tudo certo. Então, olha lá, é o passo a passo mesmo que é para você ter clareza. Olha lá, vamos colocar aqui hora trabalhada. Veja aqui, quando você digita, ele já aparece com esse símbolo. Isso aqui quer dizer que é uma variável, tá? Então, selecionei ela. Vou dar Enter e vamos inserir essa medida aqui no visual. Você vai ver que esse resultado tem que ser igual, porque o que nós fizemos foi apenas inserir essa medida e já retornar aqui o valor. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ela vai estar também em decimal, e olha lá, nomenclaturas um pouco grandes aqui, mas olha lá, informação idêntica, igual. Ok, vamos seguir o nosso cálculo agora para chegar então à informação de porcentagem. Então nós precisamos criar mais uma variável. Cliquei lá, Shift Enter, e vamos criar aqui então a segunda variável. E essa variável vamos chamar de horas de deslocamento decimal. A gente tem a informação de hora de trabalho decimal e vamos agora pegar, através de uma medida, as horas de deslocamento, porque as horas de deslocamento elas só estão em coluna. A gente não criou uma medida para ela. Então vamos colocar aqui, ó, hora. Vamos colocar aqui desloque de deslocamento e vamos colocar dec de decimal. Então, horas de deslocamento decimal é igual a sum. Vamos utilizar a sum novamente para pegar, então, essa coluna. Qual que é a coluna? A coluna das horas de deslocamento decimal. E essa coluna está aqui, ó, hora deslocamento. Selecionei ela, vamos fechar. E vamos ver o resultado dela também acontecendo aqui, para a gente ir por parte. Vamos ver isso então. Vamos colocar lá, aqui no retorno do resultado, a hora de deslocamento, que é essa aqui. Fechei, Enter, e ele tem que alterar aqui. Vamos confirmar se esse resultado está idêntico ao da coluna? Vamos lá. Qual que é a coluna? A coluna que nós utilizamos para realizar esse cálculo é a coluna de hora de deslocamento. Olha lá, hora deslocamento, que está aqui. Aqui. Então, olha lá, vamos selecionar ela e vamos colocar aqui.
hora de deslocamento. Coloquei aqui ao final. Vamos aumentar um pouco o nosso visual e olha lá, nossa informação está correta. Tudo que a gente precisa fazer agora aqui é uma divisão, é matemática. Então, aqui nesse retorno, no return, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar aqui a divide, que é a DAX que vai realizar a divisão de uma medida pela outra. Então, olha lá, selecionei ela. Numerador, qual que é o numerador? É o número menor. Então, olha lá, o que a gente tem que colocar aqui é o hora deslocamento. Hora de deslocamento dividido pela hora de trabalho. Que hora de trabalho que é o total, né? Então, hora de trabalho, decimal, fechei, enter. Então, nós temos aqui o resultado. E veja que esse resultado está em decimal. O que a gente precisa fazer agora é passar isso aqui para porcentagem. Então, estou com a medida selecionada, vamos clicar aqui em Percentage para formatar e olha lá, já temos aqui então o resultado. Veja que é uma diferença grande aqui, ó. Agora que nós já temos então as medidas com as informações, eu vou organizar aqui essa matriz. O que eu vou fazer? Eu vou excluir as colunas. Que a coluna não quero mais aqui porque isso aqui atrapalha a performance. Então, vou tirar essa coluna aqui que nós estávamos utilizando, vou tirar a coluna de horas de trabalho e nós temos aqui então a informação das horas de trabalho e dessa diferença em porcentagem. Vou voltar aqui até a coluna de horas de deslocamento para ficar claro isso aqui. Olha lá, veja que as horas de deslocamento desse implemento 1, dessa máquina 1, ela está bastante superior às demais. Ou seja, ela fica mais da metade do tempo de trabalho. Nós estamos fazendo uma comparação em porcentagem pelo trabalho, então ela fica mais da metade das horas de tempo de trabalho dela em deslocamento. Então, olha lá, está dando aqui 60,1. Então, dessa forma a gente consegue realizar um cálculo. Só que, até esse momento, nós só temos a informação em porcentagem aqui em decimal. Agora, como que nós vamos fazer, então, para obter essa informação no formato de horas e minutos, por exemplo? Como que a gente pode fazer? Então, vamos fechar aqui e vamos lá. E para você entender isso, eu vou utilizar aqui, ó, vou até apagar isso aqui e veja só. Vou colocar aqui, por exemplo, esse primeiro. Deixa eu diminuir isso aqui para facilitar a nossa visualização. E olha lá, o primeiro caso aqui, ó, vamos aumentar aqui as horas de trabalho, vamos aumentar as casas decimais para a gente pegar o máximo de exatidão possível aqui, ó. Esse 40 aqui é 40.211944. Então, olha lá. O que isso aqui está acontecendo? Por que eu vou colocar nesse quadro em branco aqui? Eu vou te mostrar uma situação em que você, com certeza, se você entendendo isso aqui, nesse quadrinho aqui, você vai tirar de letra a hora que ir para o Power BI. Certamente, em algum momento, pelo menos eu lembro muito, nos estudos em que a professora ou o professor passava lá uma situação em que ela dava um número de latitude ou longitude, por exemplo, ela dava um número em graus e aí você tinha que transformar aquele graus para minutos e segundos. E a situação aqui é a mesma. Ou seja, ela tinha lá, por exemplo, ela dava uma informação menos 40, 21, 19, 44. E você tinha que chegar ao resultado em graus, minutos e segundos. E o cálculo que se fazia lá é o mesmo que a gente vai fazer aqui. Então, olha só, esse número aqui, decimal, é 40.211944. Esses 40 aqui já são as horas. Isso aqui já tá em horas. A gente agora precisa transformar esse após a vírgula para minutos. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente vai fazer isso dentro do Power BI? Nós temos que fazer lá uma forma em que nós encontramos o resultado que está após a vírgula para calcular isso em minutos. Então, como que a gente faz? Nós vamos pegar e arredondar esse número aqui para baixo. É isso que a gente vai fazer dentro do Power BI. Então, nós vamos fazer lá. E, ó, estou contando essa historinha aqui, mostrando aqui, porque se você entender aqui, vai ficar fácil de você entender o que está sendo feito dentro do Power BI. Então, olha só. A gente arredondando esse número aqui para baixo dentro do Power BI, ele irá ficar 40. Concorda comigo? Legal. 40, e esse 40 aqui está em horas. Agora, se a gente pegar e diminuir aqui, ó, fazer esses 40 horas menos esse valor aqui, você concorda comigo que nós teremos aqui, então, 0.211944
e isso aqui está em decimal minutos. Isso aqui é minutos decimal. Agora, como que a gente faz então para calcular? Você lembra, não sei se você lembra ou não, né? Mas a situação lá que tinha que ser feito é multiplicar isso aqui por 60 para chegar essa informação que está em decimal para minutos. Então, olha lá, nós temos o número decimal 40.211944, nós diminuímos de 40, nós ficamos com um decimal de 0.211944 e a gente vai multiplicar isso aqui por 60. E vamos ver o resultado que vai ter. Então, se a gente multiplicar esse número aqui por 60, deixa eu abrir a calculadora aqui, que eu achei que eu tinha aberto e eu não abri. Então, olha lá, vamos pegar aqui a calculadora para nos ajudar. Ih, eu abri o arquivo errado para variar. Calculadora, que está aqui. E olha lá. Vamos fazer aqui, então, 0.211944 vezes 60. E o resultado que nós teríamos, então, agora, seria 12 minutos, 71664. O que nós precisamos fazer dentro do Power BI, veja que esse resultado aqui está vindo dessa conta aqui, certo? E nós temos o 40 horas sozinho lá. O que a gente vai precisar fazer lá no Power BI é unir isso aqui. Unir a informação desse cálculo aqui com a informação desse cálculo aqui. Pegar esses 12 aqui. Então, o resultado que nós vamos ter lá será 40, vou colocar aqui já no formato de hora, mas 40, 12,71664. Só que isso aqui é um problema? Eu tenho que passar essa situação, eu tenho que passar isso aqui para segundos. Ok, como que a gente faria então? Nós pegaríamos só essa parte aqui do 71,664 e multiplicaríamos isso aqui por 60 novamente. Então, ó, vou tirar isso aqui daqui, aliás, vou deslocar ele para baixo. Nós já temos a primeira parte do cálculo aqui, 40 horas, 12 minutos. Vamos pegar agora e fazer isso aqui, então. Esse resultado aqui seria 0.71664. Se nós pegarmos 0.71664 mais 12, nós vamos ter aquele resultado lá, né? Então, para deixar claro, ok, como que a gente faria? Multiplicaria isso aqui por 60. Então, olha lá. 0.71664 é, respectivamente, 42 segundos. Ok? E é dessa forma que vai fazendo. Se quiser chegar em milésimos, faria da mesma forma. Agora, como que a gente coloca isso dentro do Power BI? Vamos lá, então, para o Power BI e vamos realizar isso aqui lá dentro do Power BI. Até vou deixar isso aqui, vai que a gente precisa, mas ó, vamos lá. Nova medida, primeira coisa que a gente tem que criar, então, é uma nova medida para colocar isso aqui no formato de horas. E antes disso, eu até vou colocar essa porcentagem, veja só, como isso aqui está em porcentagem, nós podemos passar isso aqui para um visual, mas nós vamos fazer isso posteriormente. Antes disso, para clarear o que a gente precisa focar aqui, eu vou retirar ela. Vou simplesmente desmarcar aqui a porcentagem para a gente poder focar no que a gente precisa. Vou lá, criar uma nova medida. E o nome dessa medida vai ser, então, agora, hora trabalhada. Então, olha lá. Hora trabalhada. Eita. E vou colocar um H aqui ao final, porque nós temos uma hora trabalhada em decimal. Esse aqui vai estar no formato hora, então por isso coloquei um H ao final. E vamos fazer da mesma forma, ou seja, eu preciso ter a informação por variáveis. Então, a primeira coisa que a gente quer saber, a gente quer fazer, na verdade, é ter só uma informação com as horas. Depois nós temos que ter só uma informação com os minutos. E se a gente quiser com segundos e com milésimos, é a mesma coisa. Então, olha lá, como que a gente pode estratificar essas horas aqui dessa medida? Como que a gente pode pegar só essa hora aqui? Vamos colocar lá, então, do mesmo jeitinho que a gente fez lá no quadrinho em branco aqui, ó. Vamos voltar no quadrinho em branco. O que a gente vai fazer aqui agora é isso aqui, ó. Nós vamos pegar esse e diminuir desse para chegar a esse resultado aqui antes dessa multiplicação.
A gente vai fazer esse cálculo aqui agora. Vamos lá. Então, primeira variável vai ser a gente obter a medida que está lá fora, que é a medida de hora trabalhada em decimal. Vamos colocar ela aqui. Então, olha lá, hora trabalhada de decimal. Isso aqui vai ser igual à medida que nós já temos. Então, olha lá, a medida que nós já temos é a hora trabalhada decimal. Ok. A primeira coisa está aqui. Mas agora, nós precisamos, então, tirar essa diferença. E como que a gente faz isso? Olha lá. Var hora trabalhada H. Vamos colocar aqui um H, que isso aqui vai estar realmente em hora. Como que a gente vai fazer para que essa informação que está cheio de casas decimais aqui, ela fique só com esse 40? Nós temos a DAX no Power BI, que é essa aqui, ó, int. Ela arredonda, olha lá. Essa DAX aqui, o que ela faz é arredondar o número para baixo, para o número inteiro mais próximo. Então, o que vai acontecer aqui? Não importa se esse número aqui, por exemplo, fosse 40,8 alguma coisa, ela vai arredondar para baixo. Então, é ela que nós temos que utilizar aqui. Vamos selecionar ela e a gente quer que... Veja que ela só tem um argumento, ela pede o número. Qual que é esse número? É a própria variável que a gente tem aqui, ó. Então, olha lá, variável hora decimal e pronto. Já temos aqui, então, em horas. Vamos ver isso acontecendo aqui ao final? O que a gente vai fazer? Vamos dar um return aqui e vamos pegar essa hora trabalhada H aqui, ó. Hora trabalhada H, que é as horas trabalhadas. Vamos dar Enter e vamos colocar ela aqui no nosso visual. Carregando. E olha lá, cliquei, arrastei, soltei. E nós já temos aqui, então, o 40. Legal. O que a gente precisa fazer agora? Diminuir, então, esse 40 desse aqui. Aliás, o contrário, né? Nós precisamos diminuir esse 40.211994 desse 40 para a gente ficar, então, só com o que está após as casas decimais. Olha lá, a gente precisa agora disso aqui, ó. Isso aqui é o que vai nos dar os minutos. Ok? Então, olha lá, vamos lá fazer isso aqui. Vamos colocar aqui agora var... Aliás, agora vai ser var minuto, né? Var minuto 10 de decimal. E vamos lá, então. Como que a gente vai fazer? A primeira coisa, nós temos que diminuir as horas decimais que nós temos pela hora inteiro, para a gente ficar só com as casinhas decimais aqui. Então, olha lá. Vamos aqui abrir parênteses e vamos realizar esse cálculo. E o cálculo é de hora trabalhada decimal, que é essa aqui, e vamos aplicar aqui um operador simples de menos para diminuir, então, dessas horas aqui que estão por inteiro. Então, vamos selecionar as horas H. Vamos fechar parênteses e vamos ver esse resultado aqui, dessa variável aqui, acontecendo aqui, então. Aliás, aqui, né? Acontecendo aqui. O que a gente precisa ter aqui agora é esse 21,1944. Ele precisa vir para cá. Vamos colocar ele aqui, então. Vamos aqui trocar, ó, o retorno que nós queremos. O retorno que nós queremos agora é a nossa variável de minutos decimal. Então, olha lá. Minutos decimal, dei Enter. Veja que ele vai continuar esse 0,21 alguma coisa. Olha lá, ele ficou 0 aqui. Ó. O que a gente precisa fazer aqui é colocar casas decimais. Veja que lá está zerado. Por isso que aqui não está aparecendo a informação. Mas, ó, vou aumentar as casas decimais aqui. Vamos colocar aqui 2 casas decimais e a informação está lá, ó, 0,21, que é a informação que tem aqui. Legal. Só que isso aqui está em decimal. O que a gente precisa fazer? Lembra lá, vamos voltar lá no nosso quadrinho. A gente precisa multiplicar por 60. Nossa, está ficando difícil. Ó, talvez esteja ficando difícil, mas saiba que é aqui que se diferencia os bons do mercado. Em algum momento você vai se deparar com uma situação dessa em um relatório que você vai precisar saber isso. Então, ó, minha sugestão é foca aqui e
entenda a mecânica disso aqui, porque você em algum momento vai precisar. E onde as coisas são mais difíceis, provavelmente onde há menos mão de obra qualificada. E é aqui que os bons se separam, né? Então, ó, vem comigo aqui, amigável, conteúdo gratuito, vamos lá. O que você vai fazer aqui agora é apenas multiplicar. Ó. Nós precisamos apenas multiplicar aquele resultado lá. Esse resultado aqui, nós já temos. Ó. É o resultado que está aqui, ok? Esse resultado aqui é o resultado que está aqui. Nós só precisamos multiplicar por 60, o que nós já temos lá. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o 60 vezes, e aí veja que ele vai retornar aqui, então, o mesmo número que nós tínhamos lá, que é o 12.71664. Aqui ele está arredondando para 12.72. O que a gente vai fazer? A gente não quer esse 71, isso aqui é segundos, não vai impactar para a gente. O que a gente faz, então? A gente mata essa operação aqui nos minutos. Como que a gente faz para zerar essas casas decimais aqui? Ó? A gente pode utilizar uma DAX, que é a DAX Round, se não me engano, essa aqui, ó. E aí, olha lá, veja lá o que ela diz, ó. Arredonda um número para um número especificado de dígitos. O que acontece? A gente pode especificar o número de dígitos que a gente quer após a vírgula. Ou seja, se nós considerarmos 0, não vai trazer nenhuma casa decimal. E é o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui, já aqui nessa própria variável. Aí, veja que ela tem dois argumentos, o número e o número de dígitos. O número já é o que nós temos aqui, ó. Já temos isso aqui pronto. Vamos para a próxima, pro próximo argumento da DAX e vamos aqui colocar 0, fechar parênteses dessa DAX, Enter. Vamos colocar aqui minuto decimal, ficou 13, então nós temos que tirar as casas decimais aqui, ó, por isso. E o que estava como minuto decimal, nós podemos passar apenas para minuto de trabalho. Minuto trabalho. Enter. Temos que mudar aqui a variável, né? A variável do resultado. Veja que ele quebrou lá, ó, porque não está encontrando esse resultado, ou seja, nós mudamos aqui, eu mudei aqui o nome da variável e não mudei aqui no resultado, por isso que ele quebrou. Então, vamos mudar aqui a nomenclatura para minuto trabalhado. Enter. Vai carregar. E pronto. Agora nós temos um minuto. Basta agora unirmos, então, a informação que nós temos do 40, que está nessa variável aqui, com a informação que está nessa variável aqui. Como que a gente faz isso? Muito simples. Deixa eu voltar aqui. Vou selecionar a medida novamente. E vamos incluir aqui, ó, o return, que nós tínhamos aqui como minuto, vamos usar a concatenate para concatenar, então, esses dois textos. Ó. A gente quer concatenar essas duas informações que nós temos aqui e agora que nós vamos colocar essa medida como no formato em horas. Só que veja o que vai acontecer aqui, olha só. Primeiro, então, as horas trabalhado no formato de hora, está aqui. E aí, a concatenate tem dois argumentos. A gente pode utilizar, então, ponto e vírgula para ir para o próximo argumento, que é os minutos. Minuto trabalhado. Fechei e veja que vai ficar tudo junto aqui. Ó. Vai ficar o 40 com o 13 aqui. Ó. Vai ficar um número gigante no formato de texto, né? Porque a concatenate, ela concatena textos. Então, olha lá. O que a gente precisa fazer? A gente precisa dividir esses dois textos. Ou seja, a gente precisa colocar precisa colocar dois pontos aqui para que tenha, então, o formato de horas. Olha lá como que a gente faz isso. Vamos utilizar aqui um operador antes da vírgula e vamos colocar, então, esse formato de texto. E para isso, abre aspas, dois pontos e fecha aspas. Enter e veja que ela já vai colocar aqui, ó, que é hora de trabalho, esse formato. Então, olha lá, já temos aqui agora no padrão de hora. E aí você pode colocar aqui da forma que você quiser. Por exemplo, você pode colocar aqui mais um operador e utilizar aqui, por exemplo, mais um texto de horas. Então, ele vem tem que seguir a sequência. Ó. Horas, e aí ele vai vir esse texto, H, depois esse texto,
depois esse texto. Nós poderíamos colocar aqui ainda mais um operador e colocar, por exemplo, aqui min de minutos. Então, olha lá, operador min. Só que precisa estar entre aspas, né? Porque é texto. Coloquei entre aspas e vai ficar 40h, 2.13 min. Ok? Legal, chegamos à informação. Veja que o resultado aqui embaixo também ó, já traz a soma total aqui no formato de texto, ele traz essa informação. Nós temos, então, várias formas. Veja só, se nós quisermos por exemplo, criar um formato de um KPI aqui, vamos pegar o indicador e, ó, eu cometi um erro. Eu cliquei no indicador com o visual selecionado. Então, vou dar Ctrl Z, ele vai voltar para a tabela. Vou clicar fora. Vou clicar no visual para criar um novo visual. E nesse visual nós podemos utilizar aqui a porcentagem que nós havíamos criado anteriormente. Então, olha lá. Se a gente clicar aqui em porcentagem, nós temos lá o resultado dessa comparação de horas em porcentagem. E ela vai respeitar esse filtro. Então, se nós clicarmos aqui na máquina 1, a máquina 1 trabalha, aliás, ela fica em deslocamento 61% do tempo. Olha lá, 24,89. Então, 61% do tempo, e aliás, a descrição lá está ao contrário, né? Essa descrição teria que ser deslocamento versus tempo. Então, olha lá, vamos aqui ajustar o título e vamos aqui colocar um título de desloque versus trabalho. Agora o que a gente vai fazer você pode utilizar ainda mais um visual com vou apenas desligar esse rótulo, desse rótulo desliguei, e por que ele não veio o meu título? Vou centralizar o título que eu não centralizei, é por isso. Aumentar o tamanho para 16. Pronto. Prontinho, prontinho, prontinho. Agora, olha, veja só, a gente pode ainda criar aqui um cartão, ó. Um cartão com a informação de hora para ficar destacado. Se a gente quisesse ajustar um dashboard bonito, organizado, a gente poderia colocar aqui o total de horas, que é daquele formato que está em texto na nossa medida. Então, olha lá. Essa medida aqui, a gente insere ela aqui, hora trabalhado, e veja só. E da mesma forma ela vai respeitar os filtros. Ó. Então se a gente avaliasse somente a máquina 3, ela teria lá o resultado da máquina 3 no formato de hora, minuto, segundo, e já teria lá a porcentagem que essa máquina está realizando da relação, né, das duas colunas de horas trabalhado versus hora de deslocamento. Chegamos então ao final desse vídeo, entendemos sobre como trabalhar com horas, mesmo que esteja no formato data-hora ou se estiver no formato decimal e nós precisarmos e quisermos colocar essa informação de uma forma mais apresentável no formato de hora-minuto, entendemos como podemos utilizar isso. E nesse vídeo nós temos então conteúdo para que você chegue aos seus relatórios em 30 segundos na palma da sua mão. Esse é o objetivo por aqui. Até um próximo vídeo.